Meu nome é Stephanie. Hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o ótimo O Reino deste Mundo, do Alejo Carpentier. O Alejo Carpentier, ele é um escritor cubano, ele faleceu já nos anos 80. A primeira vez que eu tinha ouvido falar desse livro foi numa aula de literatura ocidental, quando eu fazia letras português. Agora eu faço letras em inglês. E eu fiquei com muita vontade de ler o livro, só que não tinha conseguido ainda e eu não alugava na biblioteca porque eu gosto de riscar o livro, de assinalar ele, né, as partes importantes. Então, agora, né, consegui esse livro num sebo. Depois eu vou falar da capa um pouco. E esse livro, ele basicamente fala sobre a Revolução Haitiana. Ele acompanha, assim, o Haiti antes, durante e após a Revolução Haitiana, através dos olhos de um personagem fictício, o Tinoel, mas a história que ele conta aqui são histórias que aconteceram. Então, conforme eu vou falando, eu vou assim falando assim o que essas coisas que foram reais. Então, tipo, que aconteceram no livro, tem personagens aqui que são personagens históricos, realmente. Só o Tinoel é um personagem que ele foi posto, né, para ele acompanhar a história. Então, tipo, esse livro é um livro de história que tu vai lendo e tu vai eu fui pesquisando sobre a história da Haiti, tô vendo que diversas coisas, a maioria das coisas que aconteceram aqui realmente aconteceram na vida real, assim, exatamente como. Tendo algumas diferenças, assim. Então esse livro foi lançado nos anos 40 ou início dos anos 50, não lembro bem. E o Alejo Carpentier, ele é cubano, mas ele teve no Haiti, porque tinha uma companhia de teatro em que ele trabalhava. Esse é o livro mais famoso dele. E vou falar um pouquinho do contexto histórico do Haiti na época. Na época, o Haiti ele é uma ilha do Caribe. Ele faz hoje em dia divisa com a República Dominicana. Mas assim, na época ela era colônia da França e, né, trouxeram diversos escravos para a ilha, né, tipo para as plantações de cana, se eu não estou enganada. Então esse era o contexto histórico, né? As pessoas, né, sofriam muito na escravidão e conta a história aqui de que vou começar a contar. O livro, assim, ele é considerado assim tipo de literatura fantástica ou de do, literatura maravilhosa, como o autor fala, porque ele tem algumas coisas sobrenaturais. Eu vou falar assim, tipo, o que seria, sabe, assim, essas coisas sobrenaturais. Bom, o Ti começa com o Tinoé, acompanha toda a vida do Tinoel. O Tinoel, ele é um escravo de um homem chamado Lemon de Lese. Ele trabalha, né, na fazenda e tal. E os escravos, né, imagina, sofrem muito, né, e sonham, né, com a liberdade. E tem nessa fazenda o Macandal, que é um outro escravo que exerce muito fascínio nos outros, principalmente no Tinoel. E o Macandal é um personagem que, ao contrário do Tinoel, ele é um personagem histórico, ele existiu realmente. Agora vocês estão vendo, só estou botando dessa estátua, que é uma estátua que tem no Haiti, se não me engano, em Porto Príncipe, que é o Macandal. Porque o Macandal contava histórias pro Tinoé aqui no livro, né? Que só tô falando, né, que os personagens são verdadeiros, né? Mas o Tinoé é fictício, mas o Macandal é verdadeiro. O Macandal que contava histórias pro Tinoé, o que na África os reis eram bem diferentes dos reis franceses, que os reis franceses usam cabelos de outras pessoas, tipo a peruca, né? Fala que os reis franceses tudo que eles conseguem é ter um filho debilóide, e os reis africanos assim são verdadeiros guerreiros. Ao contrário dos reis assim franceses, eles vão na luta, eles não mandam os generais deles, eles são guerreiros também, e eles têm uma estirpe de filhos assim que são assim nascidos assim para ser também heróis. Então ele fica o Macandal, ele trabalha, né, na parte de moer cana, e um dia o braço dele fica preso e ele perde uma mão, na verdade, perde a mão, e os historiadores acreditam que isso realmente aconteceu com o Macandal em algum ponto. Então o Macandal acabou tendo que foi trabalhar como ele era maneta, né, ele acaba tendo que trabalhar cuidando do gado, e aí ele começa a perceber que os bichos, o gado ele come assim, e tem umas ervas que eles pegam e não comem, que eles escolhem as ervas que eles vão comer. Eles viram assim a cabeça quando encontram alguma coisa estranha, ele começa a ver que aquelas ervas ele leva para uma sacerdotisa, e ele vê que aquelas ervas na verdade são venenosas, por isso que eles não comem. Daí ele tem esse plano, ele vai falar com a sacerdotisa, e
começa esse plano, assim, muito do que tem, assim, de místico ao redor do Macandal é por conta dele ser um sacerdote de voodoo. Tipo, o voodoo, assim, ele é uma religião para entrar em contato com o mundo espiritual. Tipo, aquele negócio, assim, ele podem usar o voodoo para afastar pessoas, mas aquele negócio de que a pessoa sente dor quando põe agulhas no boneco é uma coisa de quem não conhece a religião. Então, tipo, tinha muito isso desse contexto mágico por conta do Macandal da vida real também. Ele, né, que aqui tá descrito bem como era mesmo, ele era um sacerdote voodoo. Então ele tem essa ideia, ele fala com uma sacerdotisa e ele fala, tem o plano dele de envenenar todos os donos de escravo do Haiti, de Porto Príncipe, e envenenar eles e as famílias deles. Então eles começam assim, ele some um tempo, depois ele volta assim, e todos eles assim têm os venenos para colocar na comida, na água. E então as pessoas começam a morrer sem saber porquê, sem saber assim o que está acontecendo. Depois eles vê que tem alguma ligação com os escravos, né? Porque os escravos não estão morrendo, né? Eles começam a tomar só vinho, não tomam mais água. Tem até um homem que traz um barril de bebida de outro lugar e os escravos conseguem envenenar esse barril. Daí, tipo, e essa parte do veneno, essa parte aconteceu na vida real. O Macandal realmente, assim, ele era conhecido por conhecer ele conhecia várias ervas, né, venenosas e realmente isso é uma coisa real que aconteceu, né? Teve esse envenenamento em massa e aqui no livro fala assim: escutava-se toda hora, constantemente o martelar dos ataúdes. Na curva de cada caminho aparecia um enterro. Nas igrejas do Cabo não se cantavam senão missas para mortos. Então isso aqui é uma coisa real, né? O Macandal, como ele foi assim, essa ação dele foi uma revolta, tipo, ele foi o pontapé inicial que deu assim para revolução do Haiti, porque deu assim coragem para outras pessoas assim lutar contra o governo francês. Eles queriam deixar de ser colônia, eles queriam assim a liberdade, também a abolição da escravidão. Então, tipo, ele é considerado assim um herói imortalizado, porque esses atos que ele fez, sim, foram assim o que deu início assim, tipo, para as pessoas assim começarem a lutar tal contra o sistema vigente. Então, assim, o Macandal, ele tem até moedas, assim, que tem, assim, a figura dele e tal, né? Então, vou tentar não deixar esse vídeo muito longo, porque o livro é curto, mas tem bastante coisa pra falar. Então, o Macandal, assim, ele foge quando um escravo é torturado e descobrem que, na verdade, é o Macandal que teve a ideia de envenenar, daí para um pouco, as pessoas param de morrer quando descobrem o Macandal foge. Mas então eles pegam ele e decidem executar ele, queimar na fogueira em praça pública. Isso é uma coisa real também. E para todos os escravos verem, né? Chamam todos os escravos para verem a execução dele, para, né, verem o que acontecia. E na hora os escravos não estavam preocupados porque eu me esqueci de falar, mas o Macandal, ele aqui no livro, né, fala-se e também acredita-se também na vida real, no imaginário popular da época do Haiti, que ele conseguia se metamorfosear em animais. Aqui fala que se metamorfoseava em um cabrito, sabe, com guampas de fogo, coisas assim. Daí os escravos não estavam preocupados quando ele foi para quando ele ia ser queimado na fogueira, porque eles sabiam que ele ia conseguir fugir e se transformar em algum animal. Daí aqui no livro fala que ele, na hora que começou a pegar fogo, ele se desprendeu dos braços, das cordas e se jogou assim no meio dos escravos e muitos não viram que conseguiram colocar ele de volta no fogo. E na vida real fala aqui que daí no livro fala que os escravos não ficaram tristes com a morte dele, que não ficaram, muitos nem viram ele entrar de volta no fogo e acreditavam que ele se transformou em um pássaro. Isso é uma coisa da realidade também, que muitos dos escravos realmente achavam que ele tinha se metamorfoseado e cumprido a promessa dele, que é ficar para sempre no reino deste mundo. Então, assim, eles não se preocupam, né, tipo, o Tino é claro que ele também, né, acreditava, né, que o Macandal, né, como ele fala, Macandal salvé, que é salvo. Tem algumas coisas aqui em francês no início dos capítulos
também, tipo, que não, eles não traduziram algumas frases nos inícios dos capítulos, sabe? Tipo, de ter traduzido. Acho que essa edição é muito antiga, né? Então, assim, o Macandal, daí passa-se, assim, 20 anos depois, o Tinoé sente muita falta do Macandal, né? E o Tinoé tem 12 filhos com uma cozinheira, mas ele continua escravo, né? E a revolução tá a ponto, né, de acontecer. Tem essa cerimônia que é Bois Caimã, que é uma cerimônia de voodoo, que o Tinoel vai ver, e essa cerimônia aconteceu de verdade também. Ela foi presidida por um sacerdote do voodoo jamaicano, Boukman. Como é que é o nome dele? Eu não me lembro o primeiro nome dele, mas o segundo nome é Boukman, e ele, nessa cerimônia, ele profetizou, e isso é uma coisa que está aqui no livro e é real mesmo, que ele profetizou que 3 escravos iam ser, assim, os líderes da Revolução Haitiana, e eu tenho, deixa eu ver o nome deles aqui, que é o Jean-François Papillon, Georges Biassou e Janot. Tentei falar francês, né? Mas assim, tipo, e aconteceu mesmo que esses 3 escravos realmente foram líderes na Revolução Haitiana. Então, tipo, né, ele profetizou, certo? O Buckman depois, esse sacerdote jamaicano, depois ele acabou sendo executado, quando, né, conseguiram pegar ele e tal. Então, né, da história vai passando por toda a vida do Tinoé. Daí chega uma hora que o Tinoé vai para Cuba, porque ele ainda é escravo. A revolução tá rolando, mas ele ainda é escravo, porque o dono dele, o Le Monde, vai para Cuba e lá perde ele no jogo. Daí o Macandal acaba juntando dinheiro para comprar a liberdade. Enquanto isso, no Haiti, o Napoleão, né, que já estava no comando da França, manda o general Leclerc e a esposa dele, que é a irmã do Napoleão, a Paulina Bonaparte, para o Haiti, né, para tentar, né, apaziguar, assim, as coisas e tal. E outra coisa é que e daí, isso também é real, o general Leclerc existiu, Pauline Bonaparte também cita até. Então, assim, o livro é tão certo com a vida real, assim, tipo, que ele até cita uma estátua da Pauline Bonaparte que tem em Roma. Então, daí o Tinoel volta para o Haiti e vê um Haiti livre. Ele cita brevemente, né, que o Jean-Jacques Dessalines, o Jean-Jacques Dessalines proclamou a independência do Haiti. Então ele estava num Haiti livre, em que os governantes agora eram homens negros ex-escravos. Por exemplo, agora o primeiro presidente foi Jean-Jacques Dessalines, e agora o segundo que se auto-intitulou rei foi o Henri Christophe. O Henri Christophe, ele era ex-escravo, ele era cozinheiro, ele se tornou rei, mas ele era, assim, muito autocrático, tipo, ele tinha todo o poder e tal, ele não era muito popular, e ele fez, quando ele construiu a Citadelle de Ferrières, que é um forte, assim, que hoje em dia ele é um patrimônio mundial da Unesco, para ele se proteger contra invasões. E aqui no livro Tinoel, apesar de estar muito velho, ele é obrigado a trabalhar para construir esse forte. Eventualmente o Henri Christophe quando ele vê que ele vai cair, que vão tirar ele se suicida, eles matam o filho dele. E a mulher e as filhas dele se exilam, se não me engano, em Roma. E isso aconteceu mesmo, né? O Henri Christophe, ele se suicidou quando viu que estava a queda iminente. E o Tinoel tava assim. Daí, quando o Henri Christophe caiu, eles saquearam o prédio dele, o prédio, o palácio, e pegaram e o Tinoel pegou um casaco verde de veludo do rei. Ele ficava vestindo, ele pegou e foi morar na casa que era a antiga casa do ex-dono dele, o Le Monde, que já tinha morrido lá em Cuba, e ele ficou morando lá naquela casa que estava vazia. E ele também pegou no saque ao palácio uma boneca que abria e fechava os olhos, e nesse tempo ele foi mais feliz, ele dava várias festas, umas festas na casa dele e tal, mas ele sempre se lembrava do tempo do Tinoel. Outra coisa que eu ia falar da independência aqui do Haiti, que o Haiti foi o único país aqui da América Latina, das Américas, que conseguiu a independência através de revolta dos escravos, e o primeiro país da América Latina a conseguir a independência e a abolição da escravatura.
Então, então o Tinoel fica. Tinoel ainda assim, tipo, lembra muito das histórias que contava pra ele o Macandal, né? E. Deixa eu ver. Então ele tá morando lá na fazenda e tal, né? E o Tinoel começa assim a se metamorfosear que nem o Macandal fazia. Então todas as histórias dos nomes dos líderes são reais. Ele cita alguns líderes muito brevemente. Tipo, eu não me lembro se ele cita o Lavertu, que também teve um papel importante. Toussaint de Louverture, mas são vários nomes aqui importantes. E o Tinoel começa a se metamorfosear, como ele fala, mas ele não encontra muito lugar. Ele se metamorfoseia em ganso, mas ele não encontra lugar porque os gansos não conhecem ele. Acham estranho porque ninguém viu ele nascer, ninguém conhecia ele. E ele chegou do nada onde estavam os gansos. Então, assim, o livro acompanha toda a vida, a juventude, a maturidade, a velhice do Tinoel vendo a história do Haiti. E aqui em 117 ele fala sobre que por isso, esmagado pelos sofrimentos e pelas tarefas, belo na sua miséria, o homem capaz de amar em meio a calamidades, o homem poderá encontrar sua grandeza, sua máxima medida no reino deste mundo. Então, assim, o que acontece, assim, tipo, que o livro vai chegando ao fim, né, tipo, e continua a história, tem muita história nesse livro. Então, tipo assim, apesar dele ser um livro curto, ele é um livro, assim, muito rico em história. Então, tu vai lendo e tu vai acompanhando, tu vai vendo que essas coisas aconteceram realmente, né, a gente tem essa história, assim, de luta, assim, tipo, de ter conquistado sua independência, né, a base né, tipo, lutaram pela sua independência. Então, é um ótimo livro, gostei muito, super indico. Ele é um livro assim que também é bem violento, tem umas coisas bem violentas aqui, mas é a história, né? E é a história como foi. Então, não, mas olha só, eu queria falar um comentário sobre essa capa, porque essa capa, eu pensei o que ela teria a ver com a história da Revolução Haitiana, mas olha, não vejo, sabe? Tipo, é uma pessoa que parece que é uma pessoa contemporânea, porque óculos, né? Então, tipo, eu não entendi quem fez essa capa. Qual que é o significado de estar pensando no Haiti de hoje em dia? Eu não entendi. Eu vi outras capas bem melhores, que mostrava, tipo, um guerreiro na capa, sabe? Então, né? Estranho. Bom, vou mostrar aqui que eu tô lendo. Eu tô lendo Bilhões e Bilhões do Carl Sagan. Tô mais, quase menos, passando a metade, mas tá muito bom, né? Eu já tinha lido O Mundo Assombrado pelos Demônios, então leia O Reino deste Mundo. Tipo, não sei se ele é um livro fácil de conseguir, mas acho que deve ter nas bibliotecas sim. Então é isso, obrigado. A gente se vê no próximo vídeo.